Eu ainda tô pensando no que gravar hoje. Não vem nenhum tema na minha mente a não ser medo. Será que eu tô com medo de alguma coisa que talvez eu esteja querendo compartilhar hoje? Quando a gente levanta da cama, a primeira coisa que a gente faz geralmente é observar ao redor. Ver a nossa consciência acordada e perceber que ali na frente está a nossa cama, ou um espelho do quarto, ou algumas roupas jogadas pelo quarto. Depois a gente levanta, tem a sala, a cozinha, a gente vai percebendo todas as coisas. E uma das primeiras coisas que a gente faz também após acordar e ter essa consciência é ir ao banheiro, escovar o dente. Mas quando a gente está desmotivado, a gente não repara no ambiente ao redor, a gente repara no sentimento e ele acaba atrapalhando muita coisa no nosso dia a dia. O que o medo contribui para o fracasso do ser humano? O medo ele desperta muito gatilhos no ser humano, muitos gatilhos. Às vezes você tem medo de expressar aquilo que você sempre teve vontade desde muito tempo ou desde pouco tempo também. O ser humano ele também tem medo da repressão, tem medo de ser reprovado, criticado ou até mesmo ter algum paque defeituoso na vida. É a mesma coisa de você tentar fazer um bolo e esse bolo solar e não der certo e a receita sair toda errada e as pessoas começarem a criticar você. O medo, ele é um sentimento onde reprime certas partes do nosso sistema nervoso e faz com que o ser humano age de maneira contrária a uma coragem. Eu acredito que o medo, ele atrapalha muitos parâmetros da nossa vida e ele pare a nossa vida. Ele automaticamente para a nossa vida, a gente fica sem saber como lidar com as coisas, a gente se frustra e se procrastina em algum momento da vida, perguntando para si mesmo o que será que eu teria conseguido se eu deixasse tal medo de lado. O medo ele atrapalha muito a coragem do ser humano, tanto é que eles dois são sentimentos totalmente contrários, o medo e a coragem. Eles não casam de jeito nenhum, são como água e óleo. Às vezes, quando a gente se sente com medo de alguma coisa, frustrado, a gente gosta muito de achar um refúgio. Um refúgio esse que faz com que a gente se sinta confortável depois e não se sinta tão culpado. Porque a gente se culpa depois que a gente tem um sentimento de medo, vamos falar a verdade. A gente se sente desconfortável por se sentir covarde. O medo acovarda o ser humano. Ele acovarda, mas não significa que você é covarde por isso. Às vezes você se reprime porque você tem altas expectativas e essas expectativas podem não corresponder com a realidade. Nunca vai corresponder. Mas é por isso que muitas das vezes é bom você enfrentar o seu medo para poder entender os limites que você pode chegar. Se não há um limite que você pode chegar de uma maneira, há um limite que você pode chegar de outra maneira. E outra maneira, e outra maneira. As opções são múltiplas. Você só tem que encontrar um jeito de priorizar o que você tem coragem, abrir mão do medo e descobrir a causa do medo. Qual a raiz do medo? O que te faz ter medo? Eu acho que a palavra medo vai ser a que eu mais vou usar aqui no vídeo, porque o tema abordado de hoje é basicamente isso. Vamos lá. Quando você vai a um psicólogo, um terapeuta, ou você vai fazer uma autorreflexão sobre si, você tem muito receio de colocar pra fora aquilo que já te traumatizou. Porque é um quarto, né? O sentimento do ser humano é como se fossem várias portas e cada lugar tem um quartinho com uma porta, que nem aquele filme infantil dos Monstros S.A. Vocês já viram a Bu entrando de portinha em portinha, batendo aqui, batendo ali? Então, o subconsciente, o sentimento do ser humano por dentro é como se fosse um quarto, várias portinhas ou às vezes com vários espelhos. Você tem medo de entrar ou bater na porta, ou você tem medo de encarar o seu próprio reflexo no espelho. O seu reflexo, ele muitas das vezes é aquilo que você gostaria de ser na realidade, mas você não tem a coragem de ser por medo.
Por quê? Medo do que as pessoas irão achar, do que as pessoas irão pensar e do que as pessoas irão falar. Você não visa naquilo que você tem coragem de fazer, você visa no que as pessoas vão falar de você, e a partir do momento que elas falarem, automaticamente você vai se fechar para aquilo, você vai se cerrar. O que eu posso tirar de conclusão com isso? O ser humano, ele se reprime porque outras pessoas são reprimidas e querem reprimir outras pessoas. Por quê? Às vezes a liberdade de expressão de outro ser humano é tão forte que reprime a do outro ser humano, e ele quer fazer um efeito dominó ou quer mesmo fazer um efeito bumerangue. Se eu tenho medo de expressar aquilo que eu tanto quero, eu também quero que você tenha medo. Eu não vou permitir que você tenha coragem perto de mim, sendo que eu também não tenho essa coragem. Então funciona assim. Se uma pessoa ela é frustrada com uma geração antiga dela que reprimia ela, e ela encontra uma outra pessoa que já tem coragem de colocar as opiniões dela em pauta, ela automaticamente não vai querer apoiar você. Às vezes, raramente, ela vai querer apoiar, mas por conta do que ela aprendeu e viveu, ela aprendeu a ser reprimida, ela aprendeu a ser fechada, ela aprendeu a ser mais caladinha. Então, como ela já é mais quietinha, ela não vai querer que o outro ser humano tenha a coragem e a capacidade de colocar para fora o que ela não teve a liberdade de fazer. Foi o que eu falei há um tempo atrás sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é quando você tem a total coragem de expressar aquilo que você tem dentro de você. Usar uma roupa que você tanto quer, ou usar uma maquiagem, um vestido, vamos lá, quando você se identifica com algum tipo de gênero, algum tipo de gosto musical. Às vezes, religiosamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando, o ser humano, ele se reprime automaticamente por gatilhos do passado que ele não sabe como enfrentar. E quando ele não sabe como enfrentar, ele cria dentro dele várias camadas que são protegidas, às vezes, por uma criança interior que foi totalmente silenciada, que não teve essa liberdade de poder comunicar o que ela estava sentindo, o que estava dentro dela. Quando você aprende a ser assim, você cresce achando que você tem que reprimir todos os seus sentimentos, porque você tem que crescer calado e forte. E quando você aprende da forma errada como ser forte, você acha que ser forte é ser calado, é guardar tudo pra si mesmo, porque você tem medo de magoar outras pessoas, você tem medo de colocar pra fora os seus sentimentos, você tem medo de dizer como se sente. E aí você acha que você tá sendo forte, você dá espaço para outras pessoas jogarem a carga dela em cima de você, e as suas cargas ficam só se acumulando por baixo das outras cargas que são jogadas em cima de você. Você acha que as outras pessoas têm o direito de se expressarem com outros sentimentos, e você não. Seu sentimento fica lá embaixo, fica reprimido, fica caladinho, porque tem outros sentimentos vindo por cima, e esses sentimentos não são nem seus. E isso vai criando uma camada tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a sua expressão, às vezes os seus sentimentos, eles ficam enterrados, soterrados lá embaixo. Quando você coloca tudo isso pra fora, quando você encerra esse ciclo, às vezes isso pode ser muito perigoso quando você estiver sobrecarregado. Quando você estiver num nível de sobrecarregamento, muito forte, pode acontecer de duas uma. Ou você se expressa mal, ou você acaba se revoltando. Eu acho que esses dois podem andar de mãos dadas, porque eu já passei por uma fase, de revolta. E essa fase de revolta foi totalmente contrária ao que eu imaginei. Eu achava que quando me revoltasse, eu ia querer quebrar tudo. Já fiz isso. Um pratinho ali, um copinho aqui, umas dorezinhas ali, umas dores aqui, mas por coisa de criança, coisa da infância. Criança pirracenta que não sabe se comunicar já é diferente de um adulto, que ele sabe que ele não é criança, mas tem coisas que ele tem medo e que ele precisa enfrentar os próprios demônios. Hoje em dia, pensando mais como adulta, visando como uma adulta, mesmo tendo atitudes infantis ainda, eu procuro autoajuda em que, por exemplo, nos livros eu gosto bastante de ler, mas eu não sou uma leitora fanática. Eu procuro muitas das vezes músicas positivas, coisas que vão me agregar exercício físico, uma boa alimentação, mas são métodos que funcionam pra mim. Não é uma coisa que eu tiro assim de um lugar, ai nossa, se funciona pra ele, vai funcionar pra mim também.
Pode ser que isso também, dependendo muito da ocasião, seja uma boa influência. Mas eu não quero fugir do assunto. Por quê? Qual é o tema abordado? Medo. Mas eu acho que foi exatamente por isso que eu evoluí. Eu tinha medo de ser uma versão que eu sempre quis ser. E hoje em dia, tendo uma coexistência comigo mesma, aprendendo como que funciona o meu corpo, as minhas vontades e os meus quereres, eu tô aprendendo a cada dia mais a ver como que eu posso melhorar isso. Eu reencontrei, depois de muito tempo, uma pessoa muito querida, que é da minha família. Ela pegou e falou assim comigo: nossa, Maria, você tá muito mudada, você tá muito diferente. Antigamente você não olhava nos olhos das pessoas pra conversar. Você era mais acanhada, você era mais tímida, você olhava de um lado pro outro, às vezes abaixava a cabeça. Por quê? Porque toda a minha vida eu passei por um ato de repressão. Eu passei por um ato de repressão.